Bom pessoal, tem muita gente me perguntando. E também tem muita gente afirmando que o Mufasa ele agora conseguiria vencer o Shere Khan, o tigre de Mowgli. Porque Mufasa no live action desenvolveu habilidades de caça com as leoas, o que faz com que ele desenvolva habilidade de luta, e também desenvolveu os seus sentidos aguçados. Mas será mesmo que apesar de tudo isso o Mufasa conseguiria vencer o Shere Khan? Antes deixa seu like e se inscreva. Depois desse vídeo eu recomendo que você maratone o nosso canal. Vamos ao vídeo. Bom pessoal, para começar essa análise nós temos que entender fatores da vida real primeiramente. Os leões africanos pesam por cerca de 250 quilos, enquanto o tigre ele é mais pesado. O de Bengala chega em média de 300 kg, então o tigre leva vantagem em peso. O Mufasa seria aquele tipo de leão solitário que foi obrigado a desenvolver as suas habilidades, então leões obter habilidades de caça e de luta na vida real. Assim como os tigres já fazem isso naturalmente e em todos os casos, já que o tigre não tem um bando de tigresas para fazer tudo por ele. Os leões têm as presas e as garras menores que a do tigre, que é maior que a do leão. Além disso, o tigre também tem mais força tanto na parte dianteira como na parte traseira. E na força de mordida também, que chega a 1500 psi. Tigres de Bengala geralmente caçam animais de grande porte, búfalos indianos e gauros que são muito imponentes e fortes. Existem casos também de tigres que mataram ursos beiçudos, enquanto o leão na África sozinho ele pode caçar zebras, gnus, podem tentar arriscar para caçar búfalos africanos. Lembrando, estou comparando um tigre sozinho contra um leão sozinho sem seu bando. Então um leão sozinho só se ele for muito louco para se enfiar no meio de um bando de búfalos africanos. O leão também tem vezes que consegue caçar girafas, jovens elefantes e hipopótamos jovens. Mas nesses casos ele está sempre acompanhado das leoas e é claro, existem vários vídeos provando. Só que existe uma reserva na África que se chama Tiger Canyon e nela os tigres estão super adaptados à África e estão vivendo lá há anos já. E eles caçam as mesmas coisas que o leão caça lá. Só que muitas das vezes sozinhos, já que a maioria dos tigres tem o estilo de vida solitário. Então as mesmas coisas que o leão faz na vida real. O tigre hoje em dia ele tem a possibilidade de fazer e no mesmo habitat que é a África. Então pessoal, até aqui a gente só viu vantagens pro tigre, como peso, força dianteira e traseira, força de mordida, garras maiores e presas maiores, estilo de luta que é em pé e deitado e caça que seria fatalidade maior por conta das características, as presas que o tigre abate como gauros. Claro pessoal, eu sei que existem muitas vezes que o tigre não consegue abater o gauro, mas um grande tigre de 300 kg ou mais, com certeza consegue porque existem vídeos sobre isso. Mas o tigre na Tiger Canyon ele caça as mesmas presas que o leão caça na África e muitas vezes o leão está com as leoas ou outros leões, entende? Enquanto o leão ele é mais explosivo, o que faz com que ele seja mais agressivo que o tigre, ele provavelmente é o primeiro a iniciar a batalha. Mas a agressividade não é tudo. Além da agressividade o leão tem melhor resistência, e também defesa por conta da juba. Então nos requisitos da vida real o tigre ele levou a melhor. Agora vamos começar a estudar o Mufasa e o Shere Khan. O Mufasa ele conseguiu desenvolver estratégias de caça e aguçou os seus sentidos graças à convivência e à sobrevivência com Azeche, sua mãe adotiva, e as outras leoas do bando do Obazi. Ele conseguiu derrotar um leão maior do que ele, que é o filho do Kiros, o vilão e leão albino. Porém pessoal, muitas pessoas estão endeusando o Mufasa, mas ele se jogou contra um leão que estava distraído tentando derrotar a este pessoal. Ele foi um herói por salvar ela, mas ele também não é um deus, por isso aquieta o seu fanboyzismo por leão de lado, porque aqui no vídeo eu tô dando detalhe por detalhe em diversos requisitos. Aí depois o feito que o Mufasa tem é não ser morto pelo Kiros por diversas vezes. Fala sério pessoal, vocês acham mesmo que o Mufasa ia conseguir finalizar o Kiros ele mesmo? O Mufasa deu diversas mordidas no pescoço do Kiros e mesmo assim ele não conseguiu levar a melhor em nenhum momento em questão de batalha. Mas ele conseguia levar a melhor defensivamente porque o Kiros também não conseguiu matar o Mufasa. O único feito grande na batalha contra Kiros foi ter jogado ele debaixo da pedra para o Kiros ser esmagado, aí sim o Mufasa levou a melhor pra cima na questão da batalha. Aí você pode falar, mas o Mufasa adulto venceria o Kiros. Sim, o Mufasa adulto. Mas o Kiros já iria estar velho. Ia ser tipo Simba contra Scar no final de O Rei Leão 1. E mesmo assim o Mufasa ele enfrentou o Kiros quando ele era jovem, ok? É o que é confirmado.
Nesse vídeo não tem teoria, os feitos de cada um eu vou listar aqui, feitos oficiais. Então não dá pra fazer o Mufasa adulto contra o Kyros já velho. O Mufasa ia vencer sim. Mas é uma batalha que não é possível acontecer novamente no tempo presente de O Rei Leão ou pelo menos no tempo de adulto de Mufasa, já que o Kyros já estava morto. Entrando no live action da história do Simba, o Mufasa só tem um feito pessoal, que foi recuar um clã de hienas, é claro que todas. Aquelas hienas, se fossem de uma vez pra cima do Mufasa, eu acredito que ele iria sobreviver. Mas muito ferido mesmo. Aí ele ia ter que contar com a sorte depois e o apoio das leoas para se recuperar. As hienas são fortes e a mordida delas é extremamente forte. Eu realmente não tenho uma opinião formada se todas as hienas atacassem o Mufasa aquela hora, se ele sobreviveria e sairia ferido demais ou se ele morreria. Essa possibilidade dele morrer eu acho mais difícil, mas é algo que tenho minhas dúvidas. O Mufasa no primeiro Rei Leão de animação tem um feito menor ainda, que é de vencer apenas 3 hienas. O Mufasa ele teve seus sentidos aguçados, mas ele também não é feito de aço. Se ele tomar mordida ou arranhões ele vai sentir. O Mufasa ele não é imparável só por conta dos sentidos aguçados. Lembrando que os sentidos eles servem mais para saber a distância do inimigo. Sons, não é um superpoder que faz o Mufasa prever ataque de inimigos, entende? Teve pessoas comentando aqui que o Mufasa é imparável por causa dos sentidos, que faz com que ele prevê os ataques dos inimigos, e não pessoal. Isso não é verdade. Se fosse assim o Mufasa não ia tomar vários golpes do Kyros e quase morrer pelo Kyros pessoal. Se não fosse o Scar ali, o Mufasa não ia sobreviver. Aí você pode falar, mas era o Mufasa jovem, queria ver se fosse adulto. Aí o que você tem que fazer é mandar um e-mail pra Disney e falar pra ele fazer um live action para você de mais um Mufasa vs Kyros. Só que agora com o Kyros sobrevivendo e o Mufasa adulto, ok. É triste pessoal, o Mufasa ia morrer e é isso se não fosse o Scar. Então não ia ter Mufasa adulto vs Kyros mesmo, porque ele não ia sobreviver se não fosse o Scar entrando na frente. E o Kyros em diversos momentos poderia ter matado o Mufasa. É porque ele é aquele vilão que gosta de ficar humilhando e subestimando até o último minuto. Então o Kyros perdeu tempo e que acabou acarretando em sua morte. E os feitos do Mufasa foram esses pessoal. Esse live action do Mufasa ele ajudou bastante o Mufasa a ganhar mais feitos, já que no live action da história de Simba o Mufasa recuou as hienas. Porém foram poucas hienas que foram lutar contra ele, então mais ele fez do que elas nessa cena. Agora vamos entrar ao feitos do Shere Khan. Bom, no início da vida Shere Khan ele já mudou seu pensamento muito cedo, já que ele perdeu seus pais por conta de caçadores. E então ainda filhote o Shere Khan teve diversos feitos e já mostrava o rei que estava a imperar nele. Ele venceu doles adultos, afugentou babuínos adultos, e isso que ele era um filhote. Com o tempo, Shere Khan cresceu e começou a dominar a selva da sua forma. Ele matou mais de 100 caçadores armados. Pessoal, os caçadores estavam armados. Você quer mais perigo do que isso? E o Shere Khan ele trouxe a paz através do seu terror, levando os caçadores a nunca mais voltar à selva. Shere Khan venceu o Balu 2 vezes nas animações, e caiu de uma queda muito maior do que a do Mufasa. E no mesmo momento que ele caiu ele se levantou. Mostra que nem uma queda gigantesca e que seria fatal para qualquer animal não trouxe uma cicatriz para um tigre tão resistente como o Shere Khan. E entrando no live action tem diversos feitos. Ele, por exemplo, colocou todos os animais na fonte a recuarem, até mesmo grandes e robustos rinocerontes indianos. E o mais incrível é que o Shere Khan é quase do tamanho desses rinocerontes. Depois disso Shere Khan ainda venceu o Bagheera com facilidade uma vez. Levou uma chifrada de um búfalo indiano e o tigre saiu da demandada de búfalos intacto pessoal. Enquanto Mufasa foi morto por ser pisoteado por gnus que são menores e menos pesados. Depois disso Shere Khan começa a dominar a área dos lobos após matar o líder Aquela. Depois na batalha final Shere Khan ainda quase matou o Balu, que é o maior urso pardo que a gente tem na Índia, em Mowgli. Derrotou uma alcateia de lobos e os lobos de Mowgli são enormes e pesados, com certeza de 70 a 80 kg. Então esses lobos equivalem às hienas de O Rei Leão que Mufasa colocou para recuar. E ainda derrotou o Bagheera mais uma vez. Agora que sabemos os feitos de cada um, vamos ver agora qual dos feitos opostos ambos conseguiriam concluir. Mufasa conseguiria vencer o Bagheera assim como o Shere Khan fez. Mufasa também conseguiria vencer a alcateia de lobos de Mowgli assim como o Shere Khan fez. E assim com Shere Khan também venceria as hienas de O Rei Leão. E também conseguiria vencer o Kyros.
Então temos feitos aqui que ambos conseguiriam concluir. Mas e se formos contar a parte dos mais de 100 caçadores que o Shere Khan matou? A savana e as pedras do reino é um lugar aberto pessoal, enquanto na Índia de Mowgli a floresta é fechada, o que faz com que Shere Khan tenha o habitat a seu favor, pois ele pode planejar, se esconder e atacar. Já Mufasa na savana com campo aberto com seus sentidos ele poderia até mesmo sentir a aproximação de caçadores. Mas ele não ia saber que era caçadores já que não temos humanos nem no primeiro nem no segundo live action e a Disney também nunca confirmou no live action que existem humanos, então o Mufasa no máximo ia sentir um inimigo desconhecido com que ele não tenha conhecimento. Em uma dessas os caçadores poderiam para o Jeep e o bando de Mufasa agir como os leões na vida real, entende? Eles não entendem se são perigosos ou não ainda mais por não ter conhecimento sobre os humanos. Então nessa como eu falei, se tivesse uma sniper por exemplo ou algo do tipo, o Mufasa ia olhar a arma e por não ter conhecido desse objeto ele não iria fugir, ele não iria fazer nada. No máximo ia atacar os caçadores por estarem no seu território. Mas nisso até ele chegar no caçador ele já tomou o tiro. Então dificilmente o Mufasa iria conseguir ter esse feito de matar mais de 100 caçadores. Afugentar eles das terras do reino assim como o Shere Khan fez na selva da Índia. Outro ponto é o tamanho da queda que ambos tiveram. Enquanto Mufasa provavelmente se não morresse na queda iria no mínimo ter boas marcas para o resto da vida e eu já trouxe um vídeo falando disso aqui de se Mufasa tivesse sobrevivido à queda. Enquanto o Shere Khan caiu de uma queda massiva e bem maior que a de Mufasa e no mesmo momento que ele cai ele já começa a se levantar o que mostra que Shere Khan é muito resistente, e que nem essa enorme queda que seria fatal para qualquer um trouxe marcas para sua vida. Então outro comparativo que o Shere Khan vence. Mais um comparativo seria os búfalos da Índia e os gnus da África. Enquanto Mufasa tomou chifrada de gnus que são menores e mais leves e mesmo assim quase que ele não conseguiu sair da demandada. Ele ainda após a queda foi morto ao ser pisoteado pelos gnus. Enquanto o Shere Khan tomou uma chifrada de um búfalo indiano que é maior e mais forte que o gnu. Ainda assim o Shere Khan na hora que sai da demandada de búfalos indianos ele sai intacto e sem nenhuma marca para levar para sua vida. Então o Shere Khan ainda leva melhor em cima dos feitos do adversário, entende? Então você vê que os pontos e possibilidades de vitória está mais pro lado do Shere Khan pela quantidade de características do que pro Mufasa vencer? Pessoal, vamos lá, o sentido que o Mufasa tem serve para ele sentir aproximações e vibrações, não é um superpoder que faz o Mufasa prevenir ataques de inimigo, entende? Esses sentidos do Mufasa ele vem muito através por cheiro, audição e concentração do que algo espiritual como é o caso do Rafiki por exemplo, entende? Então o que a gente pode tirar do live action do Mufasa é a estratégia de caça e luta mesmo que ele adquiriu com as leoas. Mas pessoal, sério que vocês vão achar isso relevante contra um adversário que venceu um urso pardo gigante, coloca rinocerontes para recuarem, sobrevive a uma queda que seria impossível de sobreviver, mata mais de 100 caçadores armados, que mata por prazer. Sendo que o Mufasa apesar de ter experiência em batalha ele luta só quando necessário. Cara, o Shere Khan ele é uma máquina, e por mais que o Mufasa ganhou novas habilidades o tigre leva vantagem ainda em diversos requisitos. O Mufasa por ser um leão provável que vai atacar primeiro. Nisso o Shere Khan vai começar a lutar de pé contra o Mufasa ou até mesmo deitado. E pela mordida do tigre ser bem mais forte que a do leão, ter o corpo mais forte ainda mais no caso do Shere Khan. Que pra mim em O Rei Leão o Mufasa não é o leão com o melhor porte não tá pessoal. E sim o Obazi, mesmo que o Obazi não tenha as características de experiência do Mufasa. Mas o Obazi é um leão mais imponente do que o Mufasa. O tigre ele tem a parte superior e dianteira mais forte então nisso o Shere Khan ia encher o leão de arranhões na parte de baixo podendo até abrir já que as garras dos tigres são as maiores dos felinos. Tirando que o Mufasa não ia manter o Shere Khan no chão por muito tempo. E um exemplo e prova que eu trago é que pelo porte do Mufasa ele deveria ser um leão no auge com seus 250 kg, enquanto o Shere Khan quase era do mesmo tamanho dos rinocerontes e seu corpo é totalmente musculoso então o Shere Khan passa facilmente dos 300 kg. E como Mufasa não iria conseguir segurar o Shere Khan no chão por muito tempo. Simples, quando o Shere Khan está lutando contra os lobos e todos o atacam tentando manter ele no chão, eles não conseguem segurar o Shere Khan por 2 segundos no chão. Mas aí você pode pensar, nossa, mas você quer comparar o Mufasa com os lobos segurando o Shere Khan no chão? Aí eu digo que sim e sabe por quê?
Porque tinha cerca de pelo menos uns 5 ou 6 lobos. Aí você fazendo as contas de 80 vezes 6, por exemplo, você já tem 480 kg em cima de você. E mesmo assim o Shere Khan conseguiu tirar todo esse peso e todos os lobos em menos de 2 segundos de cima dele. Ou se caso o Mufasa tentasse dar ataques ao Shere Khan. A gente viu como ele é ágil a ponto de sair de vários golpes do Balu, e o tigre naturalmente ele já é mais ágil do que o leão. E se o Shere Khan atacar o Mufasa da mesma forma que ele ataca o Balu, fazendo com que ele caia no chão e o Shere Khan consiga morder seu pescoço, pode ser letal para o Mufasa mesmo com a juba, já que a pelagem do urso pardo ela é muito grossa e com uma mordida apenas o Shere Khan ele quase matou o Balu. Enquanto a gente viu que o Mufasa não saiu do chão contra o Kyros antes do Scar defender o Mufasa. Aí você pode pensar, a mais o Mufasa era mais jovem e o Kyros era um leão no auge. Ok, mas o Shere Khan ele pelas características de tigre, do que ele mostrou, ele é superior ao Mufasa, entende? Mesmo o Mufasa adulto ele não é o maior leão. O Obazi, por exemplo, eu falei, já é muito mais imponente do que ele, tem músculos aparentes, e tem uma super juba maior que a de Mufasa. Então o Shere Khan ainda levaria a melhor em força, em tamanho. Se nesse live action do Mufasa mostrassem o Obazi menor do que o Mufasa, eu poderia vir aqui agora e falar: pessoal, o Mufasa é o leão mais imponente e maior que temos em O Rei Leão. Mas ele não é. Bom pessoal, eu tentei detalhar tudo o que eu pude, e em resumo, o Shere Khan ele leva vantagem em força, tamanho, peso, experiência em batalha, experiência em caça já que sobrevive sozinho. Mata por prazer, o que faz dele letal. Em resistência eu poderia dar para o Mufasa. Mas depois dessa análise que fizemos do Shere Khan superar tudo o que acabou com o Mufasa, que foi uma queda enorme. Chifradas e pisoteamento, o Shere Khan saiu praticamente intacto, então em questão de resistência mesmo que o leão na vida real tenha mais que o tigre, o Shere Khan mostrou ser superior nesses requisitos, então ele leva em resistência também. Ele leva vantagem em estilo de luta já que pode lutar em pé e deitado. Leva vantagem em tamanho de garra e presa. Leva vantagem em força de mordida, força superior e inferior. Enquanto Mufasa leva vantagem em sentidos através da audição, da vibração e do cheiro. Talvez o Mufasa possa levar melhor em estratégia. Mas pro Shere Khan sobreviver a mais de 100 caçadores tenho minhas dúvidas de quem possa ser mais estrategista, mas vou dar esse ponto pro Mufasa. E o Mufasa também leva a melhor em defesa por conta da sua juba. Mas é o que eu falei. O Shere Khan apagou o Balu, que é um urso pardo gigante, e sua pelagem é muito grossa mesmo. O Shere Khan poderia não finalizar o Mufasa de primeira, mas a gente viu na luta do tigre contra o Balu que ele atacou o pescoço de Balu diversas vezes. Então o Shere Khan ele não vai só dar golpes, mas ele vai tentar imobilizar e finalizar suas presas. Várias vezes, é como eu falei, ele é letal. E uma vez que ele pegasse o Mufasa no chão da mesma forma que ele pegou o Balu, que é um urso pardo enorme, e não conseguiu tirar o tigre de cima. O Mufasa sendo menos forte que o Balu, eu também acho que não iria conseguir. Então pessoal, mesmo com o live action e as novas habilidades do Mufasa, eu não acredito que ele vença o Shere Khan. Ajudou muito esse live action que aí podemos ver que o Mufasa tem experiência em caça e luta. Mas ainda é inferior em diversos requisitos contra o Shere Khan. E antes que alguém venha falar que o Mufasa poderia usar os sentidos para sentir Shere Khan se aproximando e montar uma estratégia, isso não está sendo contado no vídeo. O que a gente está contando é o X1, 1 contra 1, frente a frente. Então pessoal, a vitória ela ainda é do Shere Khan. Apesar que o Mufasa daria muito trabalho para o Shere Khan. Mas no final das contas o Shere Khan acabaria vencendo ele. Eu sei que muitos fãs de Leão não vão gostar, ou vão falar, para que fez mais uma análise se o resultado não mudou em nada. Mas primeiro que fizemos essa análise super longa e pegando cada menino detalhe, fizemos comparativos de feitos que ambos sairiam por cima e seriam superior. Usamos detalhes da vida real, e materiais oficiais, usamos detalhes em batalha. Contamos os pontos de cada um, então foi uma análise hiper detalhada para ambos os lados e o que mais teria chances de vencer. Mesmo com as novas habilidades, ainda assim seria o Shere Khan pessoal. Se você ainda depois dessa análise gigante ainda acha que o Mufasa venceria, tudo bem por mim, eu respeito a sua opinião. E te peço gentilmente para se inscrever se não está inscrito. Espero que você tenha gostado dessa análise super detalhada. Até a próxima.